a 72. E o terceiro livro, de 73 a 89. E o quarto livro, de 90 a 106. E o quinto livro, 91 a 150. A 150. É interessante isso. Então, o primeiro livro diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Alguma versão diferente, por favor? Temos várias. Vamos lá, com a voz maviosa, forte, aquele que tiver uma versão diferente, leia. Como é feliz aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Zombadores, diferente. Marcos, tem algum? Não sei se é NA. Então lê a NA para a gente, Marcos. Não, eu li a minha, da minha mais antiga. A NA, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí vamos lá. Pelo contrário, na minha Bíblia está antes, no Flaviano está como? Como é feliz aquele. O 2, verso 2. Ao contrário, antes, pelo contrário, mas. O 3 é bom, árvore. Verso 2. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor. Em essa lei medita dia e noite. Isso, dia e noite. É interessante que esses. O primeiro e o segundo verso aqui, ele dá uma figura assim de algo que vai apertando, vai solicitando mais. O primeiro é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, ou na NAA, no conselho dos ímpios. É isso? Nem se assenta, ou em outras versões, se detém no caminho, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não vai atrás do que os ímpios falam, ensinam. Mas quem são os ímpios? Alguns comentaristas até falam que esses ímpios também aí, pode ter até no meio dos crentes pessoas ímpias, que não creem, estão no meio, mas elas não creem, né? Então, bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Depois, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Então que não anda segundo, não segue aquele mesmo caminho, não vai pelaquela vereda dos ímpios. Depois, não dá uma paradinha ali, né? E depois se assenta, ou seja, praticamente se junta. Então é uma apuração desses. Antes, ao contrário, não anda segundo, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que são os escarnecedores? Mandalma, o que são os escarnecedores? Se não souber, pergunta a Vilma para ajudar. O que são os escarnecedores? São aqueles que escarnecem. O que é escarnecer?
mal, brincar com as coisas de Deus, isso, zombar. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém, não para ver, para estar ali, não para no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor. Que lei é essa? É toda a Bíblia? Ou é só o Novo Testamento? Ou o Antigo Testamento? Ou só os livros da lei, o chamado Pentateuco? E os profetas? Né? Como isso aqui é Antigo Testamento, o salmista se referia até ao Antigo Testamento, ao Pentateuco, ou aos livros da lei. Mas para nós hoje é a palavra de uma maneira geral. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Aí eu teria muita dificuldade de cumprir isso. Ficar dia e noite com a Bíblia aberta, é isso? A ideia é essa? Ou mais ou menos isso, ou muito pelo contrário? Tipo, orar sem cessar? Mas o que significa orar sem cessar? É 24 horas com os olhos fechados? Nessa posição assim? Não, você está falando não. Você está fazendo comida e aí não fala. Como que você faz comida lá? Essa mentalidade do Senhor aqui. Está ligado ali, Senhor, eu faço essa comida perfeita. Mas eu posso me distrair um instante e parar de orar? Sim, minha irmã, a ideia não é essa de ficar. Eu estou ligado, estou fazendo alguma coisa, o Espírito de Deus vem, toca a minha mente, eu vou orar. Outras vezes até, pessoas vêm à nossa memória, e aí, como se a gente costuma falar, ore por ela. Deus às vezes toca o nosso coração, lembra sobre determinadas pessoas, para que a gente possa orar por elas. Então nós vamos interceder por aquela pessoa. Então, também aqui é meditar aqui na lei do Senhor, de noite, né? É você estar atento aonde você estiver, por exemplo, no grupo dos zombadores, no grupo dos ímpios, né? Dos pecadores. Você identifica o que estão falando, se está de acordo com a palavra ou não. Mas se você não conhece a palavra, como é que você vai identificar determinados assuntos que está contrariando a palavra? Às vezes é para não assentar. Aquele que não assenta é aquele que sabe identificar. Porque os ímpios aí, os pecadores, não são apenas aquelas pessoas más, mas são os falsos profetas, né? São religiões que não são, tem o nome de Deus, mas não seguem. Então, trazendo para os nossos dias hoje, eu acho que é isso, né? O dia e a noite não muda a situação. O dia e a noite, você dormiu convicto de que Jesus é o Deus. Você não vai dormir e amanhã esquecer. Amanhã você continua nessa meditação de que Ele continua sendo Deus. Então o dia não muda, a noite não muda, é dia e noite nessa constância, nesse pensamento, nessa crença de que é dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu não vou dormir hoje, amanhã acordar pensando outra coisa. E tem gente que hoje está convicto de mais de uma coisa, quando
Dorme quando acordou já é outra coisa. Né? Deu um apagão, deu um reset no meio da madrugada. Não, nós vamos meditar de dia e de noite. Não vai ser a noite o dia que vai mudar a nossa fé. Nada pode nos separar do amor de Cristo. Nem o dia, nem a nudez, nem nada. Nada pode separar. Então, vai ser essa constância de dia e de noite. Nós vamos meditar nisso daí. É isso. Diga, Mangal. Antes de levantar, ao deitar, deitado também, todo tempo. A gente tem que criar um bom costume de estar sempre sintonizado, ligadão, né? Só assim as coisas vão dar de boa, né, Felipe? Então, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita dia e noite. E aí vem ele agora aqui, o salmista, fazendo comparação com aquilo que a gente pode ver, a natureza. Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cuja folha não cai, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui na NAA está: ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Bem sucedido. Muito legal. Uma árvore plantada. Eu tenho uma árvorezinha que eu comprei na feira, uma pimenteirazinha. Ela num vaso pequeno, de vez em quando eu ponho alguma coisa nela, ela fica bonita, verdinha, dá lá umas pimentinhas, mas depois o tempo vai passando, eu só jogo uma aguinha lá, e às vezes até ela seca, cai as folhinhas todas. Eu lembro, jogo um pouquinho de água. Ela não foi plantada junto a ribeiros d'água, não foi plantada num solo úmido, então tem que ter mais cuidado. Já a árvore que assim está plantada num local úmido, num local em que passa um riacho, as raízes procuram logo a água, as raízes procuram a água, e ela está sempre numa boa, e você nem vai precisar muito se preocupar com ela, que ela mesmo já procura o seu bem-estar, ou seja, a água que lhe dá vida. Então, numa situação de calor extremo, essa árvore nem sente, porque ela está bem nutrida de água, né? Então, a tendência também no calor, se não houver ela ser aguada ou regada diariamente, ou dependendo do tipo de árvore, 2 em 2 dias, 2 vezes por semana, etc., ela mantém as suas folhas vivas, tenras, verdinhas, né? A não ser que esteja noutra estação. Algumas árvores mudam a cor da sua folhagem em estações diferentes. Tem até árvore que em alguma estação as folhas saem de verde para vermelha. No hemisfério norte é muito comum aquelas coníferas, né? Chega um tempo, outono, inverno, fica tudo amarelado e vermelho, né? Mas a árvore plantada junto a ribeiros, ela não cai as suas folhas, e volta a fazer comparação com o fiel, e tudo quanto fizer prosperará. Que prosperidade é essa? Felipe, tem ideia? Que prosperidade é essa que o salmista diz do fiel? Tudo que ele fizer, ele vai prosperar. Vai dar certo. Mas nisso aqui? Não necessariamente. Saúde, o que mais? Então, o fiel nunca pode ficar doente? Pode, não pode? Pode.
Mas aquilo que ele fizer, procurar fazer, vai ser de acordo com a vontade de Deus, porque antes ele vai auscultar a Deus, vai dar certo, vai buscar antes, não é, a vontade de Deus, a orientação de Deus para aquilo que ele pretende fazer. Não é, irmã Vilma? Não é isso? Tudo. Tipo, É na família, é nos negócios, é no caminho do Senhor, é na vizinhança, é em todo lugar. é verdade. Muita gente pensa que prosperidade é apenas sinônimo de dinheiro. Certa feita disseram que conheci uma pessoa muito miserável, que tinha muito dinheiro, mas era miserável, infeliz, não era próspera, só tinha dinheiro, mas não era próspera. Pode acontecer isso, Mondal? Antigamente cantava embaixo, quando a pessoa morria, o dinheiro já até perdido valor. Mas a senhora só está pensando no dinheiro, estou notando, não é só no dinheiro não. A pessoa pode ter muito dinheiro, mas é uma miserável, medrosa, desesperançada, Não ajuda as pessoas, hã? não gosta de ajudar as pessoas. Não gosta de ajudar, ela só ajuda o bolso dela, e etc e tal. É uma miserável achando que é uma pessoa próspera, e não é. Então, e tudo quanto fizer o fiel, né, prosperará. Agora ele fala assim, não são assim os ímpios. Ímpio, a palavra ímpio é o contrário de Pio. pia, né, pessoa feminina. Pia. O que é pia? Uma pessoa pia. O Marcos é uma pessoa pia. O que é pia? Pia. É o contrário de ímpio. Ímpio é que não crê. E o pio é o que? Crê. Tanto é que tem alguns desses papas aí se intitulam, né? Pio 10, Pio 14, Pio 13, Pio de piedoso, cumpridor, obediente da palavra. Então, não são assim os ímpios, não são assim iguais aos servos, ao homem que anda segundo o conselho da palavra. Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Quem tem diferente aí? Na NA está, os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Quem tem diferente? Flaviano tem diferente. Verso 4. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Palha, moinha, alguém tem diferente? Palha, moinha. Você vai debulhar um feijão, passa naquela máquina para balançar, bater, socar, igual arroz. O arroz, você pode ter uma máquina, pode ter um pilão, né? E aí o arroz se solta da casca e aquela casca é levada pelo vento. E normalmente eles faziam o quê? Pegavam aquela peneira, pegava a peneira e jogava para o lado e o vento levava a palha. Então não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha ou palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Ou seja, não há salvação para os ímpios, para aqueles que não creem, até para aqueles que declaram que creem. Teve um tempo que no nosso, até uns anos para cá, que o negócio era declarar, declare isso, declare aquilo, declare que você é vencedor,
macho vencedor, declara que você vai vencer isso, que você vai ter isso, que você vai ter assado, assim assado, né? Então, pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, que no final, no dia do juízo, serão separados definitivamente, né? Serão juntados os e levados com o Senhor para a eternidade, e a palha vai para ser queimada, para ser queimada. O joio e o trigo. Hã? No caso do joio e do trigo. Né? O joio vai junto, né? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, não ficarão mais juntos, porque o Senhor os separará. O trigo levado para o Senhor, e o joio ou a palha lançada no forno para ser consumida. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Item diferente aí, verso 6. Para a Verso. destruição. O acaseado. Perecerá. Perecerá a destruição, a ruína, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios conduz à ruína. Então, que nós cada vez mais, o nosso amor pelo nosso semelhante seja maior, sabendo que às vezes ele está fazendo coisas que não convêm, coisas que entristecem a Deus, entristecem aos seus semelhantes, mas que ele ainda não tem a visão real do reino dos céus, a visão real daquele grande dia do julgamento, o que caberá para cada um deles. E esse foi o Salmo primeiro. E agora eu deixo para vocês enriquecerem juntamente o nosso estudo. Esse salmo, eu lembro muito do lance que aconteceu lá na igreja, na São Gabriel. O povo estava vendo, vou sair da igreja e tal, vou sair. Eu só falava assim, ó, calma, vamos ver, vamos meditar em todos esses capítulos aqui, e vamos ver se ele vai continuar. Porque o texto que não vai, o texto não vai. Vai ter. Ele mesmo saiu da sala dele. Aí saiu, casou com o namorando, que era de casado, e a esposa dele ficou muito chateada, falando que a gente estava contra ela. Sempre assim, as pessoas sempre falam que não são contra, né? A gente não é contra, a gente é contra as coisas erradas. Mas é a favor das coisas certas, mas parece que ele enxerga isso. Aí a coisa nós como malfeitores, como não gostam de pessoas, entendeu? Então, eu sei que esse salmo aqui, esse salmo aconteceu nessa época na vida desse projeto. E o pecador, ele não permanecerá na congregação dos justos. E a igreja, claro que teve um baque, né? Mas, graças a Deus, a gente orando muito, todo mundo orando, aqueles fiéis permaneceram, né? Então, a igreja conseguiu. Hoje está lá com 100 e poucos membros, né? É muito glória, o nosso Deus maravilhoso. Não é assim que acontece, a gente não precisa participar. A gente tem que orar mais, né? Pelas pessoas, orar pelos nossos irmãozinhos, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Se a gente não vigiar, pode acontecer com qualquer um de nós. Porque a palavra de Deus fala, e aquele que está em pé, ore para levantar. Então a gente tem que estar sempre vigiando, né? Sempre vigilante.
60 anos, 70 anos de casados, o casamento não é esse. Vocês vigiam porque a gente sabe que muitos casamentos de 60, 70 anos de casado aí estão se distanciando. Vamos vigiar, vamos. Não é garantia, né? Tempo de casado. Muita gente fala assim, estou completando 50 anos de casado. Olha, é difícil, 50 anos, com essa mesma mulher, né? É difícil que eu já vou fazer 50, eu tenho 53. Estou falando, muita gente fala assim, né? Fala assim. Mas não há, a gente está fugindo um pouco, não há casamento perfeito. Não há. Tem que estar atento, trabalhando, né? Um ajudando o outro, procurar o ponto positivo, o que ela mais gosta, o que ele mais gosta. Vamos ter paciência, porque a pessoa vai ficando mais velha, ela vai mudando os seus gostos e às vezes até os seus costumes. E tem que haver um eterno arranjo, azeitando a máquina o tempo inteiro. Certo, Flaviano? Porque não é fácil, mas também não é difícil. Só basta ter, não é apenas ter fé, não. Eu tenho equilíbrio. Tem equilíbrio na vida. A minha pessoa é muito confiante em Deus e tudo, mas não tem desequilíbrio. Qualquer coisinha já está pensando em separar. Aí tem esse pensamento aí, é difícil chegar a tantos anos de casado, né? Isso aí vai penetrando na cabeça das pessoas. E muita gente, às vezes, aproveita uma oportunidade desse, está querendo já pular cedo, como muitos falam, né? E aí, infelizmente, acontece. Mas voltando ao que a irmã falou ali, sobre o que aconteceu com essa pessoa lá, quando acontece isso dentro da igreja, isso aí é a espécie de um teste para ver quem fica realmente, quem é crente realmente e quem muitas vezes quem não é. Porque quem não é nessa hora, ele larga, ele não fica. Às vezes sai e não vai nem para a igreja nenhuma. Acontece muito disso. E tem a igreja, né, que vive na igreja há tantos anos, aí quando acontece um caso desse, ele vai para o mundo. Tem gente que passa dentro da igreja anos a fio, mas não é convertido, não é crente. Uma sacudida maior, é o que você falou, desequilibra. Isso, já vi isso. Já vi isso. Marcos. Está queimando uma coisa, né? Alguém falou de casamento, né? Relacionamento, né? Eu também concordo com a opinião do pastor de casais aí, que ele diz que o relacionamento nós temos que fazer de forma como que nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Né? Que quando nós estamos fazendo para o Senhor, né, nós vamos fazer para alegrar. Né? Porque o servo alegra o seu Senhor, vai fazer de acordo com o que é a vontade do Senhor. Então, eu concordo com aquele pastor de casais que diz que você casa não para ser feliz, mas para fazer alguém feliz. E quando você faz alguém feliz, né, tem um ditado popular que gentileza gera gentileza, né? Dificilmente você faz alguém feliz e ela te dá, né, algo diferente. Ela aos poucos vai também querendo te fazer feliz. Porque uma pessoa que é feliz, né, é igual aquela pessoa que não tem paz. Quem não tem paz, nada tá bom. Mas a pessoa que tem paz, ela consegue em qualquer situação ter paz, né? Mas quem não tem paz em qualquer lugar tá ruim. Porque a paz, né, é que traz a calmaria, estabilidade, né? Você está em paz, está tranquilo, né? Alguém começou a pegar fogo ali. Se a pessoa não tem um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho, acaba de jogar
restante de água abaixo. Então eu acho que quando nós fazemos para o outro, né, uma gentileza, justamente essas coisas vai, né, uma mulher feliz, né, ela vai fazer um homem feliz, porque você está fazendo ali algo, né, que está, porque tudo que plantar certamente nós vamos colher, né? Se a pessoa for muito ranzinza, muito ruim também, ele não vai conseguir colher a bondade das pessoas, né? Pelo contrário, né? Muitas pessoas têm raiva de pessoas por conta de que a pessoa justamente é ranzinza, é avarento. Então eu acho que quando a Bíblia diz que aquela árvore está ali e ela, os frutos, as folhas não caem, né? Porque ela está ali com as vitaminas vitais, né, que ela necessita para estar de pé. Então ela está fortalecida, ela está tranquila, ela está em paz, né? Vai exalar brisa suave, vai dar bom fruto. E é isso aí, a prosperidade é essa, né? Muita gente acha que é ter dinheiro. Prosperidade é você chegar em casa agora poder jantar. Se você tiver com vontade de comer, você não sentir fome, não sentir frio, né? Você tem o seu agasalho, isso é prosperidade. Não adianta você ter uma conta abarrotada, mas na hora do frio você não tem um cobertor para se tapar. Você pode ter dinheiro, agora não pode ser próspero, né? Porque prosperidade é você estar com fartura daquilo que você necessita. É você também sentir alegria em ajudar o seu irmão. Também. Isso é fundamental, você sentir alegria em ajudar o seu irmão. Isso é uma das coisas que Jesus sempre ensinou. Tem Eclesiastes 3, 2, né? Versículo 25. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Ao homem que o agrada, né? A Deus, né? Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil que correr atrás do bem. Eclesiastes 3, 25. 3,25 ou 2,25? 2,25. 2,25. Pois quem quer comer ou quem pode gozar melhor do que eu? 26, porque é o homem que lhe agrada, Deus dá sabedoria e conhecimento e alegria, mas ao